Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história e de como eu me tornei psicoterapeuta holística. Na real, eu já estava querendo fazer esse vídeo aí há um tempo, mas é aquilo, né? São questões pessoais que a gente acaba tendo que trazer aqui e até o momento eu não me sentia confortável, né, de falar sobre isso, mas creio que chegou a hora. Então vamos lá. Bom, assim, desde a minha infância eu tive assim uma conexão muito grande com a doutrina espírita por conta da minha mãe, né? Ela era espírita, eu acompanhava ela sempre nos centros espíritas. E acompanhava porque eu gostava. Minha mãe faleceu muito cedo, eu era criança ainda. E então assim, depois que ela faleceu, eu acabei me distanciando, né? Acabei parando de ir, até porque era ela que me levava, né? Eu era bem pequena ainda nessa época. E, e assim, na minha adolescência, eu acabei, assim, indo buscar, né, em outras experiências, né, no catolicismo, na Umbanda, me despertei pro tarô desde muito cedo, né, sempre gostei muito, né, de tarô, numerologia, astrologia, essas coisas, sempre fui muito curiosa, então eu estudava por conta própria e tal. E, e assim, na minha adolescência, eu me achava, assim, super resolvida, super esclarecida, né? Até porque como eu tive uma base na doutrina espírita, então eu achava que eu tinha entendimento acima da média, né? Inclusive sobre a questão do falecimento da minha mãe e tal, né? Assim, eu achava que eu tinha... Na verdade, eu tinha um entendimento, né? Que ela só não estava mais aqui, mas que a vida dela seguia em outro plano. Mas claro que, né, lá no inconsciente, lá no emocional, a coisa não estava bem assim. Mas isso eu só fui entender muito tempo depois. E então, assim, né, eu fui buscando outras coisas, mas sempre que a coisa apertava, eu acabava voltando para a casa espírita. E assim, né, gente, adolescência normal, aprontei na medida, tudo certo, né? Depois que a mãe faleceu, eu fiquei morando com meu pai e com a minha avó paterna, né? E os dois foram essenciais na minha vida, né? Meu pai super paizão presente, né? Até hoje. E então, só que o que acontecia? Eu me sentia muito perdida, né? Eu não conseguia definir o que eu queria estudar. Eu custei muito a encontrar um caminho profissional. Assim, eu trabalhei, né? Tem gente aqui que me conhece, né? Sabe da história. Então, assim, eu trabalhei até alguns anos atrás no comércio, né? Com o meu pai. E assim, sou muito grata, né? Porque tudo que eu conquistei, assim, de bens materiais, tudo foi graças a esse trabalho. Mas aquilo não me realizava profundamente, né? Tive aprendizados, aprendi muito, foi muito bom, sou muito grata, mas aquilo não me aquecia o coração, né? Mas, então assim, e no decorrer do tempo eu fiz 599 cursos, eu começava, não terminava, ou os que eu terminava, eu acabava não colocando em prática, não seguia, né? Na primeira dificuldade eu desistia das coisas. Os relacionamentos, gente, os meus relacionamentos eram assim, quando eu gostava do cara, o cara tava cagando pra mim. E quando o cara gostava de mim, quando era um cara bacana, eu fugia que nem o diabo fugia da cruz. E era sempre essa coisa aí, esse joguinho de gato e rato. E até a minha ligação com a doutrina espírita começou a funcionar dessa maneira. Porque eu ia num centro espírita, daí lá pelas tantas, vinha lá o médium, né, o responsável pelo local, batia no meu ombrinho e dizia, olha, irmã, eu acho que tu tem que desenvolver a tua espiritualidade, a tua mediunidade. O que a Carol fazia? Pum, saía correndo e procurava outro que ninguém me conhecia, para eu não ter que desenvolver o negócio da mediunidade que eu não queria, né? Que para mim era ver espírito, era, né? Era incorporar, enfim, né? Eu tinha ideias aí confusas em relação à mediunidade.
Passei toda a minha adolescência, boa parte da minha vida adulta, tendo problemas de saúde, assim, nada grave, mas que me incomodavam muito porque eram recorrentes, né? Que era sinusite, muito, assim, forte, né? Uma sinusite crônica, amidalite direto, né? E que, claro, depois, né, com o tempo, fui descobrir que sinusite estava totalmente ligada à irritação, né? Porque me irritava a questão de eu não conseguir, da minha vida estar daquele jeito, eu sempre confusa, sempre perdida, sempre fugindo das coisas, né? Eu sem me realizar profissionalmente nos relacionamentos, então eu vivia irritada comigo e com os outros, e a questão da amidalite, que estava diretamente ligada ao chakra laríngeo, porque eu não estava me expressando, eu não estava sendo quem eu era. E aí, assim, quando eu tive a minha filha, né, o meu relacionamento com o pai dela já tava, assim, que sempre foi conturbado, né, na verdade, porque, claro, né, quando eu conheci ele, eu não me amava, eu não tinha orgulho de quem eu era, né, porque eu não estava realizada, minha autoestima não estava bacana, né, então claro que eu acabei sintonizando, atraindo uma pessoa que também estava mais ou menos no mesmo nível de frequência que eu. E então, assim, aí a gente, né, eu tive a minha filha e não deu mais para levar adiante, né? Me decidi me separar. E aí, assim, quando eu me separei, embora tenha sido uma decisão muito difícil para eu tomar na época, mas eu sentia que, assim, como se fosse um sopro de vida, assim, parecia que eu tinha renascido, né? E aí eu fui viver minha vida, assim, foi uma espécie de libertação. Eu disse, agora eu vou ser quem, seja lá quem eu sou, né? E, enfim, e embora ainda não tendo encontrado um caminho, eu fui vivendo, né? E assim, e na real eu achava que estava tudo bem, né? Só que daí, claro, com o tempo, né, eu fui conhecendo outras pessoas, e eu continuava no mesmo trabalho. E aí eu senti, aí eu vi que não tinha mudado nada, né? Porque eu continuava com esse movimento de insatisfação em relação à minha escolha profissional, não me sentia realizada, né? Quando eu parava para pensar em quem eu era, eu não gostava, né? E os meus relacionamentos continuavam naquela dinâmica, né? De eu gostar de quem não gostava de mim, e quem gostava de mim eu botava pra correr, fazia de tudo pra pessoa desistir. Então, assim, aí eu fui buscar ajuda, né? Porque eu vi assim, não dá, né? A coisa não dá pra seguir adiante. E aí eu fui buscar ajuda primeiro na psicologia, que me ajudou muito, né? Pra trazer o entendimento das coisas, né? Fazer com que eu entendesse certos comportamentos. Mas com o tempo eu vi, o que eu percebi? Eu tinha o entendimento, mas eu não conseguia agir de outro jeito, né? Primeiro que a emoção eu entendia, mas não deixava de sentir, né? As emoções não mudavam. E outra que eu não conseguia agir de outra maneira, por mais que eu quisesse e eu me colocasse, não. Agora encontrei um cara bacana e esse eu vou me dedicar, não vou botar pra correr. Daqui a pouco, o que eu fazia? Mas, gente, eu fazia o diabo até a pessoa desistir, tipo, né, me tirar pra doida, ou enfim, né, e profissionalmente também, eu levantava, assim, segunda-feira pra mim era o pior dia da semana, porque eu tinha que trabalhar a semana toda, então, assim, né, a coisa era bem difícil, assim, então, assim, os momentos que pra mim eram legais, né, era os momentos ali que eu tava com a minha filha, que eu tava, né, cuidando dela, era um bebezinho ainda, então, né, tinha toda aquela coisa, todo aquele envolvimento, né, e os momentos, assim, que eu tirava, assim, pra sair com as minhas amigas, pra me divertir. Fora isso, era um horror, né? Assim, eu não estava satisfeita com a minha vida. Até que eu conheci as terapias holísticas, né? Eu disse, eu vou experimentar esse negócio, né? Eu tô me sentindo um cocô mesmo, então, né? Pior que tá, não vai ficar. E aí eu comecei a fazer um tratamento, né? Com a terapia holística. E eu me lembro que a senhora que me atendeu na época, quando eu, né, falei das minhas questões pra ela, a primeira coisa que ela falou, ela olhou pra mim assim, olha, tu não mudou,
né, até hoje, tu não consegue sair disso porque tu tá procurando a tua dor no teu mental, no teu raciocínio, né? E a tua dor tá no teu emocional, tá no teu espiritual. E aquilo pra mim, assim, foi sabe, fez todo sentido, assim, foi foi uma bomba na minha cabeça. E E assim, e aí eu, né, segui o tratamento e tudo, e aí e com isso, né, começaram a cair todas as fichas, assim, porque eu tive muita limpeza para fazer, né, de questões da infância, né, do falecimento da minha mãe, que não estava nada bem resolvido como eu achava que estava, né, estava no meu mental, mas no meu emocional, no meu inconsciente não estava, né, porque eu tive, né, eu era pequena, então, tipo, minha mãe foi pro hospital, eu não vi mais, ela faleceu, eu nunca mais vi. Né? Então eu não tive despedida com ela, eu tinha sentimento inconsciente de rejeição, né? Que ela tinha me rejeitado, eu tinha medo inconsciente também, que se eu fosse fazer uma escolha diferente, uma escolha profissional diferente da que o meu pai tinha feito, ele ia me rejeitar. Essa questão dos meus relacionamentos, né, de eu rejeitar quem gostava de mim, quem estava disposto a ter um relacionamento, e ser rejeitado por aquele que não queria, também vinha dessa frequência. Então eu estava vibrando na frequência da rejeição o tempo todo, né? Fora as questões ali de saúde que eu tinha, né, da sinusite, ali da amidalite, que estavam ligadas às emoções totalmente, né, a minha autoestima e a não expressar quem eu realmente era, né? Então, embora, assim, quem me visse olhava assim, eu tava sempre, né, arrumadinha e tal, eu sempre fui uma mulher vaidosa, assim, eu sempre fui bem-humorada, sempre, nunca fui dizer, sabe, ficar na bad, ficar reclamando o tempo todo, nunca foi o meu jeito, assim. Mas, por dentro, tinha hora de eu estar quebrada, né? Então, assim, e aí tudo começou a fazer muito sentido, né? Então, quanto mais isso veio à tona, mais eu limpei e ressignifiquei isso, curei essas emoções, as coisas, sabe, assim, aquela dor, aquela emoção, esses sentimentos que eu não conseguia sair daquela frequência, mudaram, assim, sabe, tipo, né, conforme fui tratando, isso foi mudando, né, então não era mais só o entendimento, né, eu realmente tive um tratamento lá no meu corpo emocional, no meu espiritual, né, que me fez sair daquela frequência de rejeição e de não expressão, né, do que eu vim fazer na Terra. Então, e aí eu decidi, gente, eu quero isso pra minha vida, né, eu quero fazer isso pelos outros. E foi aí que eu comecei a fazer os cursos, fiz trocentos cursos, né, o tarô veio daí como um estudo mais profissional, né? Porque até então eu lia assim por minha conta. Me lembro assim que no meu primeiro curso, já assim no outro dia eu já tive uma pessoa para atender. E assim, o retorno dela foi super positivo, né? Que ela tinha se sentido muito bem e tal. E eu tava super insegura, né, ainda, porque eu tinha feito um curso, não era terapeuta ainda, né? Eu não tinha feito, né? Não tinha formação ainda de psicoterapeuta. Mas isso, assim, me deu muita força, assim, né? Conforme eu ia atendendo e as pessoas me dando retorno positivo, me deu muita força para continuar, né? Enfim, né, e isso levou, né, a eu desenvolver o meu próprio método terapêutico, em qual eu trabalho hoje. E foi através das minhas questões pessoais e principalmente de como eu resolvi essas questões que me levaram a então a encontrar o meu propósito, né? Por isso que hoje eu falo com toda a convicção do mundo que a maioria das nossas dores, dos nossos sofrimentos, inclusive muitas doenças físicas, tem total relação com o nosso estado emocional e também com o nosso espiritual. E é esse o trabalho que eu faço, né, hoje, esse é o foco, então, do meu trabalho. Então é isso, gente, queria contar um pouquinho da minha história aí pra vocês. Quem tiver aí vontade de fazer uma consulta comigo, também tá passando aí por questões, ou quer se encontrar também,
Entra em contato comigo e agenda a tua consulta e vem conhecer o meu método terapêutico. Certo, gente? Curtam esse vídeo, compartilhem aí com quem vocês acham que pode estar precisando receber uma mensagem assim. E aproveite e se inscrevam no meu canal se ainda não for inscritos. Ok? Por hoje é isso. Gratidão, até o próximo vídeo.